Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube do Pedagogia para Concurso. Hoje será a nossa aula de número 3, nossa última aula das teorias de Saviani. Na aula 1, nós estudamos as teorias não críticas. Na aula 2, que foi semana passada, nós estudamos as teorias crítico-reprodutivistas e hoje, a terceira aula, a gente vai estudar a teoria crítica de Saviani, que é a pedagogia histórico-crítica. Esse aqui é o tema da nossa aula de hoje, aqui, ó, pedagogia histórico-crítica. Deixa eu ver quem está no chat, vem chegando, meu povo, vem chegando. Divulga aqui o nosso canal do Pedagogia para Concurso para os seus amigos, para suas amigas. Diz que toda segunda-feira, às 19 horas, tem aula aqui gratuita no canal do YouTube, com a professora aqui do YouTube do Pedagogia para Concursos, comigo, professora Madalena Coátio, a sua professora de Conhecimentos Pedagógicos. Toda segunda aqui. Mas lembre-se sempre, nada de murriagem de like. Cadê os likes, gente? Deixa o seu like aqui. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e dissemina e entrega para mais pessoas, porque o que vale é que aprendamos em comunhão. Vamos lá, vamos estudar aqui então a teoria crítica de Saviani. Bom, então vamos recapitular. Aqui está o nosso querido Saviani. E aí, Saviani, quando foi investigar como a educação ocorre na sociedade, Saviani elaborou esse aqui, ó, esse quadro teórico aqui. Ele nomeou, né, os fatos relativos à educação em teorias. Teoria não crítica, teoria não crítica, teoria crítico-reprodutivista e teoria crítica. Como nós vimos na aula 1, as teorias não críticas são teorias de manutenção do status quo. Professora, você não vai falar das teorias não críticas hoje? Não vou não, gente. Já falei na aula 1, que está aqui gravada no canal do Pedagogia para Concurso, tá? Dentro das teorias não críticas, ele identificou aqui 3 movimentos, 3 escolas, 3 concepções. A escola tradicional, a escola nova e a escola tecnicista. As teorias crítico-reprodutivistas, elas vão denunciar o caráter reprodutor da escola. E aí, na aula passada, eu falei para vocês que as teorias crítico-reprodutivistas, elas não têm proposta pedagógica. Elas apenas denunciam que a escola e a educação reproduzem as desigualdades sociais. E ela se basa em 3 estudos dos franceses. Louis Althusser, com os aparelhos ideológicos do Estado, a violência simbólica do Bourdieu e do Passeron e a escola dualista do Baudelot e do Stabler. E por último aqui, a teoria crítica, que é o tema da nossa aula de hoje, que é a pedagogia histórico-crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela cai demais em prova nesse Brasilzão aí, em estados e municípios, em especial nas provas aqui do Distrito Federal. Por que cai tanto nas provas aqui do Distrito Federal? Sabe por quê, gente? Porque o currículo em movimento, que é o currículo oficial da rede pública de ensino do Distrito Federal, ele se embasa na pedagogia histórico-crítica. Então, cai demais na nossa prova. E quem elaborou os pressupostos da pedagogia histórico-crítica? Esse camarada aqui, ó, Saviani. Saviani, ele que elaborou os pressupostos da pedagogia histórico-crítica. E é sobre ela que nós vamos conversar ao longo das nossas questões. Vocês já estão com material na mão? Vocês já estão com material na mão?
peguem o material. Professora, onde que fica o material? O material fica aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para a questão de número 1. Aqui, julgue o item abaixo. Essa questão é da banca Madalena Coátio, que sou até eu. De acordo com Saviani, as teorias de educação classificam-se em não críticas, crítico-reprodutivistas e críticas. E aí, gente, essa questão para a gente relembrar as anteriores. Essa questão, olhem aqui, ela tá certinha, né? As teorias se classificam em não críticas, crítico-reprodutivistas e críticas. Olha aqui, ó. Não críticas, crítico-reprodutivista e crítica. Então, a questão ela está certinha. Agora a gente vai para a questão de número 2. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Para Saviani, a distribuição das concepções. O que são concepções pedagógicas, gente? Concepções pedagógicas, tendências pedagógicas, teorias pedagógicas, abordagens pedagógicas. Voltando. Para Saviani, a distribuição das concepções pedagógicas ao longo da história da educação brasileira se baseou na noção de predominância ou de hegemonia. Professora, o que é hegemonia? Hegemonia é a supremacia, é a predominância, é a supremacia de uma coisa sobre outra. Então, um exemplo, a língua inglesa, ela é uma língua hegemônica, né? O inglês é uma língua hegemônica, é uma língua que está, gente, um exemplo, que está acima das outras, porque os grandes tratados internacionais são escritos em inglês. Então, hegemonia é a supremacia de uma raça sobre a outra, é a supremacia, que não existe essa supremacia de uma raça para outra, né? Só os loucos como Hitler é que dizem que há essa supremacia de uma raça para outra. A supremacia de uma classe social sobre a outra, a supremacia de um gênero musical sobre o outro, a supremacia de uma religião sobre a outra e assim sucessivamente. Isso é hegemonia. Continuando. Vou recomeçar. Para Saviani, as distribuições das concepções pedagógicas ao longo da história da educação brasileira se baseou na noção de predominância ou hegemonia, ou seja, a cada período corresponde a predominância, a hegemonia de determinada concepção pedagógica, sendo isso o que diferencia os períodos da educação entre si. Assinale a alternativa que apresenta a concepção elaborada por Saviani. Letra A, concepção pedagógica pós-crítica. Letra B, concepção pedagógica libertadora. Letra C, concepção pedagógica histórico-crítica. E letra D, concepção pedagógica renovada progressivista. E aí, gente, a questão de número 2, o que você marca? A questão de número 2, a letra certa, olha aqui, é a letra C, tá? Concepção pedagógica pós-crítica nem existe, né? Pós-crítica é uma concepção de currículo, é teoria de currículo. A libertadora que a gente vai ter Paulo Freire, a renovada progressivista a gente vai ter aqui, por exemplo, John Dewey, e o Saviani, como o item diz, a concepção elaborada por Saviani é a pedagogia histórico-crítica. Aqui, ó. A teoria crítica. Dentro da teoria crítica de Saviani, nós vamos ter a pedagogia histórico-crítica. E os pressupostos, o embasamento da pedagogia histórico-crítica foi elaborada por esse camarada aqui, pelo próprio Saviani. Professora, então Saviani elaborou todas essas teorias aqui? Não, meu povo. Saviani elaborou esse quadro teórico. Agora, que ele elaborou os pressupostos, foi somente dessa aqui, ó. Esse quadro teórico aqui, ó, esse quadro teórico, Saviani que elaborou. Mas ele não criou a escola tradicional. Ele foi lá e investigou, ele nem era nascido.
Ele não criou a escola nova. Isso aqui, ó, é na França, não foi ele que criou, mas o quadro teórico foi ele que elaborou. Agora, os pressupostos dessas aqui, a que ele elaborou é essa daqui, ó. A pedagogia histórico-crítica foi elaborada por Saviani. Vamos lá. Agora a gente vai para a questão de número 3. A pedagogia desenvolvida por Demerval Saviani, que a gente já sabe qual é? Pedagogia histórico-crítica, tem suas origens a partir das influências de um autor que contribuiu na fundamentação da pedagogia histórico-crítica, sendo este autor A. Karl Marx, B. Adam Smith, C. Michel Foucault e D. Jacques Derrida. E aí, gente, o que vocês marcam na questão número 3? Qual é a letra certa? Olhem aqui, ó. É a letra A, tá? Adam Smith vai estar lá no liberalismo. E Michel Foucault e Jacques Derrida, eles vão estar lá na teoria pós-crítica de currículo. Tá? De currículo. A letra certa é a letra A. Então, a teoria que Saviani elaborou, e a gente já sabe que a teoria que Saviani elaborou é a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica recebe influência de um autor. A pedagogia histórico-crítica recebe influência do marxismo. Tá? Do marxismo. Recebe influência das teorias, dos estudos de Karl Marx. Vamos para a próxima questão. 4. A metodologia. O que é método? Método. Método é igual caminho. A metodologia que fundamenta a tendência pedagógica conhecida como histórico-crítica é intitulada de... E aí? A metodologia que fundamenta a tendência pedagógica conhecida como histórico-crítica, pedagogia histórico-crítica, é intitulada de A. Analítica, B. Dialética, C. Essencialista, D. Existencialista, E. Fenomenológica. E aí? Qual a questão que vocês vão marcar? A letra correta é a letra B de bola. O método que fundamenta a pedagogia histórico-crítica é a dialética. A pedagogia histórico-crítica, ela se embasa, isso é bem importante, hein? No materialismo histórico dialético. Por que materialismo? Tem a ver com dinheiro, professora? Materialismo aqui são as condições reais, objetivas e concretas. Marx vai dizer que ninguém faz a mudança social, a transformação social, sem as condições reais, sem as condições concretas, sem a base material. Materialismo. Por que é histórico? Porque a educação, a sociedade, ela tem que ser pensada dentro de determinado momento histórico, porque nós somos sujeitos históricos. E por que dialética? Gente, eu precisaria de, 4 meses para falar de dialética para vocês, de materialismo histórico dialético, na realidade. Mas se eu pudesse resumir dialética, com certeza eu resumiria dialética como movimento. Eu resumiria dialético como movimento. A pedagogia histórico-crítica, ela parte de um ponto. Acontece, que a gente vai ver daqui a pouco. Acontece, e volta para o mesmo ponto.
para deixar a sociedade do jeito que está? Não, para transformar a realidade. Olhem aqui no quadro, ó. As teorias não críticas são de manutenção social, de manutenção do status quo. As críticos reprodutivistas denunciam o caráter reprodutor da escola, como a gente viu na aula passada. E a teoria crítica, professora? A teoria crítica é a teoria da transformação social. Da transformação da sociedade. As não críticas querem manter o status quo. A crítica, elas querem romper com o status quo. E as crítico-reprodutivistas? Já falei na aula passada, elas não têm proposta pedagógica. Então, as não críticas, elas querem a manutenção do status quo. E as críticas, elas querem a ruptura do status quo. Elas querem a transformação social. Elas querem a mudança social. Bom, vamos continuar. Paramos aqui na questão de número 4. Agora a gente vai para a questão de número 5. Antes de começar aqui a questão de número 5, eu quero pedir para você deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, o Pedagogia para Concurso entende que esse é um conteúdo de valor. E eu quero também te lembrar lá do meu canal do YouTube. Canal do YouTube, Professora Madalena Coatio. Essa semana nós estamos na última semana da Maratona das Diretrizes Curriculares Nacionais. Vai lá no meu canal, Professora Madalena Coatio, e maratona, hein? Eu sou melhor do que Netflix, tá? Me segue lá no Instagram, @Madalena Coatio. Vamos lá, questão 5. Saviani, em A Pedagogia Histórico-Crítica, afirma que a escola não é o único local para a educação e o saber, mas é nela, na escola, que todo aquele conhecimento sistematizado... O que é o conhecimento sistematizado, gente? O conhecimento dos livros. Todo conhecimento sistematizado será A. Compartilhado e sociabilizado. B. Individualizado e normatizado. C. Normatizado e normalizado. D. Normatizado e compartilhado. E aí, gente? Certo ou errada, né, essa questão? Opa, qual é a letra que vocês marcam nessa questão? Aqui, ó. O saber, o conhecimento sistematizado será compartilhado e socializado e democratizado pela escola. Então, eu vou explicar aqui essa questão. O Saviani, ele vai afirmar, acerca da pedagogia histórico-crítica, que a escola não é o único locus, que a escola não é o único local, não é o único espaço que se tem acesso ao conhecimento, que se tem acesso à educação e ao saber. Mas o Saviani vai dizer que é na escola que todo conhecimento sistematizado dos livros, conhecimento sistematizado, saber sistematizado, é o saber dos livros. Que todo conhecimento sistematizado será, como está aqui, ó, compartilhado e sociabilizado. O que ele está dizendo aqui? Que a escola é um espaço que vai democratizar o conhecimento. E o aluno, de posse desse conhecimento, vai transformar a sua realidade. Tem um filósofo italiano chamado Gramsci. Antônio Gramsci. Gramsci vai dizer que conhecimento é instrumento de luta. Ninguém luta contra aquele que te oprime sem ter acesso ao conhecimento. Então, a escola é o espaço privilegiado em que o aluno terá acesso a esse conhecimento sistematizado. E o conhecimento sistematizado vai ser um instrumento que o aluno terá para lutar, para transformar a sua realidade. Agora a gente vai para a questão de número 6. Julgue os itens de 6 a 10. É uma questão da banca Madalena Coatio, que sou até eu. A pedagogia histórico-crítica
é tributária, vou reler. A pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção dialética. Falamos da dialética agora, movimento. Especificamente na versão do materialismo, a base material, histórico. Somos sujeitos históricos, tendo fortes afinidades no que se refere à psicologia, às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pelo russo Vygotsky. E aí, gente, questão 6 é uma questão minha, uma questão difícil, tá? Uma questão difícil. E aí, tá certa ou tá errada? Ó, essa questão está certinha, eu vou explicar ela para vocês. O que a banca, que sou até eu, está dizendo aqui? Que a pedagogia histórico-crítica, ela se embasa no materialismo histórico-dialético, que a gente viu na questão anterior. Sim, a base material, somos sujeitos históricos, e a dialética é movimento, é a capacidade de mudar a sociedade, né? A escola reproduz as desigualdades sociais? Reproduz. Mas essa mesma escola que reproduz as desigualdades sociais, ela também pode mudar a realidade dos alunos. Ela também pode transformar a realidade dos alunos. Então, vou continuar aqui explicando a questão 6. Nessa questão, a banca, pergunta: a pedagogia histórico-crítica é tributária da concepção dialética, ou seja, é oriunda, tem origens na dialética, beleza. Especificamente lá no materialismo histórico, e a gente falou do materialismo histórico dialético. Aí o item continua, que a pedagogia histórico-crítica tem fortes afinidades, paquera, com o quê? Com a psicologia histórico-cultural. E quem elaborou a psicologia histórico-cultural? Esse camarada aqui, Vygotsky. Presta atenção aqui, Pedagogia histórico-crítica foi elaborada por Saviani. E a psicologia histórico-cultural foi elaborada por Vygotsky. Peraí. Saviani e Vygotsky, tá? Psicologia histórico-cultural é de Vygotsky. Pedagogia histórico-crítica é de Saviani. Esses são os autores. E tanto a base da pedagogia histórico-crítica quanto a base da psicologia histórico-cultural é o materialismo histórico-dialético. Então, na questão 6, gente, eu pergunto para vocês que a pedagogia histórico-crítica se embasa nos pressupostos do materialismo histórico-dialético e tem fortes afinidades com a psicologia histórico-cultural. Certinho. Por quê? Porque tanto Saviani quanto Vygotsky bebem na mesma fonte. Que fonte? O marxismo. Ambos vão se embasar as suas teorias, Saviani com a pedagogia histórico-crítica, Vygotsky com a psicologia histórico-cultural. Ambos vão se embasar no materialismo histórico-dialético. O que eu quero que vocês entendam, que a pedagogia histórico-crítica, está para a psicologia histórico-cultural e a psicologia histórico-cultural está para a pedagogia histórico-crítica, porque elas têm a mesma base, o mesmo fundamento, que é o materialismo histórico-dialético. Agora eu vou para a próxima questão. Questão 7. A pedagogia histórico-crítica parte
da história como a base de todo o conhecimento e, por isso, centraliza o currículo a partir do ensino da história em cada um dos campos de conhecimento e das diversas disciplinas. E aí, gente, questão 7, muito fácil, né? Questão 7, ela tá errada, né? O que a questão está dizendo? A questão está dizendo que o currículo centraliza o ensino a partir do ensino da história, dentro dos campos do conhecimento e das diversas disciplinas. A questão 7 está dizendo que o centro do currículo é a história, né, gente? Não. Todas as áreas do conhecimento, todos os campos do conhecimento são tão importantes quanto. Agora a gente vai para a questão de número 8. É uma questão do SEBRASP, da prova de professor da SEDF. Para a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, a didática é uma prática social de determinado contexto, de determinada realidade, orientada por determinadas ideias de escola e de sociedade. E aí, gente, questão de número 8. O que você marca? Para você, essa questão está certa ou está errada? Pode olhar na tela, essa questão ela está certa. Essa questão está certinha. Vou explicar para vocês. Ó. O que o SESP está perguntando? Que lá na pedagogia histórico-crítica, a didática é uma prática social. A didática é uma prática social? Sim, é uma prática que ocorre na sociedade. A didática é uma prática social de onde? De determinada realidade. De determinado contexto social, de determinada realidade social. E que a didática é orientada por determinadas ideias. Ideias de quê? Ideias de escola e ideias de sociedade. Então, a depender do contexto social, da prática social, a gente vai ter, por exemplo, uma didática tradicional. A depender do contexto social, das ideias pedagógicas, das tendências pedagógicas, a gente vai ter uma didática progressista, uma didática crítica, uma didática fundamental. Então, a didática, ela está casadinha com as tendências pedagógicas. Tudo está casado com as tendências pedagógicas. Tudo está casado com as teorias de educação, porque é a partir dela que nós vamos ter os desdobramentos. Então, se a escola adota uma tendência tradicional, evidentemente que naquele contexto social, evidentemente que naquela realidade social daquela escola, nós teremos uma didática tradicional. Mas, por exemplo, se naquela escola se adota, por exemplo, uma teoria crítica, uma teoria progressista, a didática ali adotada, evidentemente, tem que estar casadinho com essa teoria crítica, com essa teoria progressista. Vai ser uma didática fundamental, vai ser uma didática crítica. Em resumo, a questão aqui está dizendo que a didática é uma prática que ocorre na sociedade e ela é orientada por determinadas ideias de escola, ideias de educação, tendências pedagógicas, teorias pedagógicas, que devem ser aplicadas naquela realidade, naquele contexto social. Agora a gente vai para a questão de número 9. Questão de número 9, uma questão do SEBRASP para a SEDF. Para a pedagogia histórico-crítica, a prática educativa parte de uma situação hipotética
e tem como fim e tem como finalidade a prática social. E aí, gente, essa questão de número 9 está certa ou está errada? Olhem aqui, essa questão ela está errada. Vamos explicá-la. Para a pedagogia histórico-crítica, a prática educativa. O que é a prática educativa, meu povo? É o trabalho pedagógico. É a nossa aula de fração, é a nossa aula de morfologia, é a nossa aula de partes da planta. A prática educativa é o trabalho pedagógico. A questão está dizendo que o trabalho pedagógico, a prática de educar os meninos, parte de uma situação hipotética, parte de uma hipótese, nunca precisou. E tem por finalidade a prática social? Beleza. Professora, se não parte de uma hipótese, parte de onde? Veja. O trabalho pedagógico, a nossa aula de fração, vai ter como ponto de partida e vai ter como ponto de chegada. O ponto de partida é a prática social. O que é a prática social? A vida dos meninos. E vai ter como ponto de chegada a prática social, a vida dos meninos. Uai, professora, a gente começa da vida dos meninos e chega na vida dos meninos? Para quê? Para deixar a vida dos meninos do jeito que está? Não. A prática social melhorada, a prática social mudada, a prática social transformada. O que eu quero dizer para vocês que, à luz da pedagogia histórico-crítica, o método da gente trabalhar com as crianças, com os alunos, com os estudantes, vai ter como ponto de partida a prática social. Aquilo que os alunos já sabem, a vida dos alunos, os conhecimentos que eles já adquiriram, é o ponto de partida, a prática social. Que vocês podem encontrar na prova como prática social inicial, ou só prática inicial, ou como prática social. É o ponto de partida. E o ponto de chegada é a prática social. É a vida dos meninos transformada. A gente trabalha na escola para deixar a vida dos meninos do jeito que está ou para mudar a realidade? Para mudar a realidade. Então, a gente começa da vida deles para chegar na vida deles, transformando a vida deles. O ponto de partida é a prática social. O ponto de chegada é a prática social transformada. Eu vou explicar todos os passos, um por um, aqui na próxima lâmina. Aqui na próxima lâmina. Tá vendo isso aqui? Cai em prova. Eu vou explicar tudo isso aqui. Mas antes, eu quero pedir para você deixar de murrinhagem e deixar o seu like. Divulgue as nossas lives que ocorrem toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal do YouTube do Pedagogia para Concurso. Toda segunda-feira às 19 horas eu estarei aqui no canal do YouTube do Pedagogia para Concurso. Sempre trabalhando o conteúdo que vai agregar o seu conhecimento para você gabaritar na sua prova. E toda terça e quinta às 20 horas no meu canal do YouTube, Professora Madalena Quati, a gente também tem conteúdo de qualidade lá. E a quarta-feira, às 18 horas, aqui no Pedagogia para Concurso, o Rumo à SADF, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar tudo para vocês aqui, ó. Vou explicar tudo para vocês aqui, ó. O processo de construção do conhecimento à luz da pedagogia histórico-crítica. Como o conhecimento é construído à luz da pedagogia histórico-crítica? Quais são os passos? Esses. Prática social dos estudantes, que vocês podem encontrar na prova como prática inicial ou prática social
inicial ou apenas prática social. O passo seguinte é a problematização. O outro passo é a teoria, é a instrumentalização teórica. O outro passo é a síntese, também chamada de catarse. E o último passo é a prática social final. Aqui é a prática social inicial. E aqui é a prática social final. O que vocês podem encontrar na prova como somente prática social, ou prática social final, ou ainda retorno à prática social inicial. Eu vou explicar cada um deles. Como conhecimento, ele é construído, à luz da pedagogia histórico-crítica. Nós vamos começar daqui, da prática social inicial. O que é a prática social inicial? Aquilo que os alunos já sabem. Prática social vai ser o conjunto dos conhecimentos escolares, sociais, acadêmicos, do mundo do trabalho, enfim, o conjunto dos conhecimentos que o aluno adquire. Essa é a prática social. É dali que você vai começar, da prática social, da vida dos meninos, daquilo que eles já sabem. Então, nessa situação hipotética que eu estou inventando aqui para vocês, o menino chegou à escola, ó, escrevendo chuva com X. Você vai trabalhar o uso do X e do CH. Ele chegou à escola, ó, a prática social dele, que é a prática social inicial, que é de onde tudo começa, é daqui, do chuva com X. Mas, professora, mas chuva com X está errado. É daí que você vai começar a trabalhar o uso do X e do CH. Beleza. Lá na escola tradicional, a professora vai virar para o menino e vai dizer: larga de ser burro, menino. Chuva com CH, escreve aí 150 vezes. Chuva com CH. Isso lá na escola tradicional. Aqui não. O professor primeiro vai problematizar o uso do X e do CH. O professor vai levar o fantoche X, o fantoche CH, vai levar joguinhos com X e com CH, vai recortar palavrinhas com X e com CH, vai inventar a historinha lá no laboratório de informática do mundo do X e do mundo do CH. E, presta atenção, ao mesmo tempo que o professor está problematizando, o uso do X e do CH, o professor está fazendo a instrumentalização teórica. O professor está aplicando a teoria da gramática da normativa, do uso do X e do uso do CH. À medida que o professor vai problematizando o uso do X e do CH, por meio da problematização, ele vai aplicando a teoria. Ele vai aplicando o instrumento. Que instrumento? O conhecimento. E eu falei para vocês agora há pouco, conhecimento é instrumento de luta. Então, à medida que ele vai problematizando o uso do X e do CH, por meio do joguinho do X e do CH, por meio do fantoche do X e do CH, por meio do mundo do X e do mundo do CH, ao mesmo tempo que ele está problematizando o uso do X e do CH, ele está introduzindo a teoria, ele está introduzindo um instrumento para o aluno lutar. Que instrumento é esse? O conhecimento. Neste caso, o uso do X e do CH, segundo a gramática normativa. Aí, a gente vem para cá. Para a catarse, para a síntese. A catarse e a síntese, gente, é quando o aluno
Pode mostrar. É quando o aluno, em mim, vomita um conhecimento. O aluno faz a síntese, ele ressignifica o conhecimento. Uai, eu aprendi na minha casa que chuva escreve com X. Oxi, esse monte de joguinho aqui da professora, esse livro que ela chama de gramática, está escrito chuva com CH. Misericórdia, eu aprendi errado com meu vozinho. Agora eu já sei, chuva é com CH. O aluno fez a síntese, ele fez a catarse, ele vomitou um novo conhecimento. Aí, ele vai pegar esse conhecimento vomitado, ele vai pegar o vômito, que é a catarse e a síntese, e vai levar esse conhecimento para a sua vida. E vai levar esse conhecimento para a prática social, para a realidade dele. Esse é o momento da prática social final. Aqui é a prática social inicial. Aí ele pega esse conhecimento que ele fez a catarse, pega esse conhecimento que ele aprendeu e aplica esse conhecimento na vida dele. E aplica esse conhecimento na realidade dele. Ele retorna com esse conhecimento para a vida dele. Ele retorna com esse conhecimento para a prática social. Para deixar a vida dele do jeito que está ou para transformar a vida dele? Para transformar a vida dele. Gente, olha isso aqui. E sendo as coisas mais lindas que eu já vi em educação. Uma das coisas mais lindas que eu vi em educação. E esse método, quem construiu, foi um aluno de Saviani, chamado Gasparin, tá? Chamado Gasparin. Uma das coisas mais bonitas que se tem em educação. São os passos da pedagogia histórico-crítica. Prática social, problematização, teoria, instrumentalização teórica, quando ele aprende catarse e síntese, e quando ele leva o conhecimento para a vida dele, prática social final. Olha aqui a questão 9, ó. Falei para vocês que a questão 9 está errada, porque está dizendo que na pedagogia histórico-crítica, a prática educativa parte de uma hipótese? Não, não parte de uma hipótese. Parte de onde? O ponto de partida é a prática social, aquilo que o aluno já sabe. E o ponto de chegada é a prática social, é a vida dele. A gente começa daqui para chegar na vida dele. Para deixar a vida dele do jeito que está? Não. Para transformar a realidade do aluno. E aí, gente? Tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Belezinha? Agora, vamos para a questão de número 10. Uma questão da Quadrix. De acordo com a tendência, a Quadrix chamou tendência ao invés de chamar teoria. Tudo bem, tá? Progressista, histórico-crítica, a educação deve estar centralizada no aluno e o professor deve garantir um relacionamento de respeito, promovendo uma aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. E aí, gente? Questão de número 10. O que você marca na questão de número 10? Essa questão de número 10, ela está errada. Porque aqui nós vamos ter escola nova. E não a histórico-crítica. Tá? Onde a educação tem como centro, o aluno, é lá na escola nova. O professor deve garantir um relacionamento de respeito, uma aprendizagem baseada na motivação, na estimulação. Aqui nós temos para Saviani, escola nova. E para Libânio, está misturado, ó. Daqui até aqui é renovada não diretiva.
A educação deve estar centralizada no aluno e o professor deve garantir um relacionamento de respeito. É renovada, não diretiva, para Libânio. E a parte final, promovendo a aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. Aqui é a renovada, progressivista, para Libânio. Que nós já estudamos isso lá na nossa primeira aula. Então, o item está errado, porque aqui não é pedagogia histórico-crítica. Agora a gente vai para a questão de número 11. Identifique nos enunciados abaixo os itens que correspondem às teorias críticas. 1. Encaram a educação como autônoma e buscam compreendê-la por ela mesma. E aí, gente, na pedagogia histórico-crítica, a educação é autônoma? O item está errado. Na pedagogia histórico-crítica, a educação está com os 2 pezinhos na realidade dos alunos. O item continua. Aliás, o outro tópico. Então, isso aqui a gente não marca. Não marca. Remetem a educação às suas condições, a seus condicionantes objetivos. Que são os condicionantes objetivos? Isto é, a estrutura socioeconômica que determina a forma de manifestação do fenômeno de educar. Agora sim, que está certo. A gente marca. 3. Compreende a educação e a escola como mecanismos de reprodução da cultura dominante. A teoria que vai dizer que a educação reproduz a cultura da classe dominante é a teoria que nós estudamos na aula passada. A teoria crítico-reprodutivista. Então, não marca. 4. Compreende a escola como um espaço de luta e de contradição. Na aula 1, eu perguntei para vocês, porque as teorias não críticas vão dizer que a sociedade é harmônica. E eu perguntei, a sociedade é harmônica? Ou a sociedade é cheinha de conflito? Ou a sociedade é cheinha de contradição social? Continuando. Compreende a escola como espaço de lutas e de conflitos e de contradições, mas a escola é também um espaço para superar o conflito, para superar as contradições. E aí? Esse item também está certo. Como assim, professora? Essa dialética. A escola é um espaço de luta. A escola é um espaço de contradição social. A escola é um espaço de conflito social. Porque a escola reproduz, sim, as desigualdades sociais, conforme os crítico-reprodutivistas denunciaram. Última aula. Mas também, portanto, contudo, a escola é também um espaço de superação das contradições sociais. A escola é também um espaço de mudança social. Uai, professora, você está dizendo que a mesma escola que reproduz também pode transformar? Pode. A mesma escola que reproduz as injustiças sociais, ela também pode transformar a realidade daqueles alunos. Se aquela escola se engajar em um esforço para oferecer aos filhos das classes trabalhadoras um ensino de qualidade. Beleza? Então, aqui nós vamos marcar a letra D de dado. Questão número 12. Qual das alternativas abaixo expõe a marca que funda
a marca fundante da pedagogia histórico-crítica. Letra A. Advogar, defender. Uma educação de qualidade é a marca fundante da pedagogia histórico-crítica, comprometida apenas com a psicologia do Brasil, que a banca inventou, né, gente? Está dizendo que a pedagogia histórico-crítica só se compromete com a psicologia brasileira? Não. B. A educação se efetiva, a educação ocorre por meio da escola, quando o espaço físico é planejado precisamente para qualificar o que será aprendido. Só assim haverá possibilidade de garantir que os objetivos e conteúdos serão representados pedagogicamente. Espaço físico para qualificar a aprendizagem também não é. Pedagogia histórica crítica não fala nada disso, é uma invenção aí da banca. C. A principal marca da pedagogia histórico-crítica é dada exclusivamente na figura do professor e sua relação unilateral com o aluno. Quando esse profissional, o professor, assume a garantia de qualidade pedagógica. Na pedagogia histórico-crítica, ela tem como principal marca exclusivamente a figura do professor? Não. Onde o professor é a persona mais importante do processo pedagógico é lá na escola tradicional. Só sobrou a letra D, que é a certa. Vamos ver por quê. A escola influencia, a escola como influência da sociedade e vice-versa. A escola recebe influência da sociedade e a sociedade recebe influência da escola. A escola como influência da sociedade e vice-versa, na formação de pessoas, de seres sociais. O reconhecimento desta reciprocidade. Que reciprocidade? Da escola e da sociedade. O reconhecimento dessa reciprocidade confere à educação escolar responsabilidade para formar o povo, para a formação dos indivíduos, onde a marca da pedagogia histórico-crítica é advogar, é defender uma educação escolar pública de qualidade. E essa educação escolar pública de qualidade estará comprometida com a socialização das máximas conquistas da humanidade, com a socialização das máximas conquistas culturais da humanidade. Certinho a letra D de dado. Agora a gente vai para a penúltima questão, que é a questão 13. Mas antes de ir para a questão 13, como é que estão os likes aí? Gente, vocês devem estar achando estranho porque eu sempre interajo com vocês aqui no chat, mas como eu falei na aula passada, eu tive que viajar, então eu deixei a nossa aula gravada. Mas a semana que vem eu estarei aqui no canal do YouTube do Pedagogia para Concurso, às 19 horas, aqui no canal do Pedagogia para Concurso, ao vivo, com conteúdo novinho. Qual conteúdo a gente vai trabalhar, professora? Aguarde, que eu vou divulgar lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @MadalenaQuatio. E para lembrar, toda terça e quinta, às 20 horas, tem aula gratuita no meu canal. Nós estamos, canal Professora Madalena Quatio. Nós estamos na maratona das diretrizes curriculares nacionais, tá bom? E agora a gente vai para a questão 13. Assinale a alternativa correta que corresponda à pedagogia histórico-crítica que foi idealizada por Saviani. A. É aquela educação, é aquela pedagogia empenhada decididamente em colocar a educação a serviço da referida transformação das relações de produção. B. A pedagogia histórico-crítica tem a finalidade
de fazer com que o aluno gravasse as informações transmitidas pelo professor e pudesse repetir essas informações sem questionamento e nem discussões. Isso aqui, gente, é escola tradicional. C. Possibilidade de assegurar aos alunos os conhecimentos historicamente acumulados e a compreensão da realidade. Isso aqui está mais para crítico social dos conteúdos. D. Ideia de que os conhecimentos são parados, inertes, são unitários, são homogêneos, é a mesma coisa, transmitidos de forma não problemática. Isso aqui também está mais para a tradicional. A letra certa vai ser a letra A. Vamos lá, explicar para vocês. A pedagogia histórico-crítica é a pedagogia, é a educação que está empenhada decididamente a fazer com que a educação esteja a serviço dos pobres, esteja a serviço da referida transformação das relações de produção. No mundo capitalista, nós vamos ter o seguinte: aqueles que detêm os modos de produção, que é o dono do capital, os ricos, os milionários. Um pingo de gente que detém a dinheirama toda do mundo. São os detentores dos modos de produzir lucro. E vamos ter um mundaréu de gente, que é a classe trabalhadora, que é a classe popular, que vende a sua força de trabalho a quem detém os meios de produção. Aí, como disse aqui a letra A pedagogia histórico-crítica, ela quer uma educação que mude as relações sociais de produção, para que essas relações sociais de produção elas sejam o mais justas socialmente, e não como é hoje. Um pinguinho de gente detém um monte de dinheiro, e a massa humana vende a sua força de trabalho a quem detém esse dinheiro todo. E muitas vezes essa massa humana ainda é explorada. Aí a pedagogia histórico-crítica quer uma educação que mude essa relação social de produção, para que o mundo seja mais justo. Beleza? Agora a gente vai para a última questão. Questão 14. Saviani, estudioso da tracinho, pondera que os conteúdos que conferem esta corrente são tracinho e são articulados pela humanidade frente a tracinho, na qual a sociedade se encontra. O aluno é visto como integrante das discussões e o professor é um vínculo entre o conhecimento, o saber sistematizado e o aluno. Sobre o papel da escola, essa tem que disseminar, democratizar os conteúdos vivos, claros, palpáveis, de acordo com a realidade e inerentes às. Assinale a alternativa correta com as palavras que correspondem às lacunas. A. Pedagogia tecnicista, profissionais, situação, cultura. B. Pedagogia histórico-crítica, culturais, universais, realidade social, realidades sociais. C. Pedagogia tradicional, flexíveis, educação profissional, escolas. D. Pedagogia progressista, reflexivo, escola, discussões. E. Pedagogia histórico-crítica, determinado, escola, políticas públicas. E aí, o que vocês marcam? Nós vamos marcar a letra B. Saviani é um estudioso da pedagogia histórico-crítica, que diz que pondera que os conteúdos que conferem esta corrente, que corrente? Da pedagogia histórico-crítica, que esses conteúdos, eles são culturais universais. E são os conhecimentos culturais universais? É o saber historicamente elaborado pela humanidade. Aí o item continua.
Esses conteúdos são articulados pela humanidade frente a quê? Frente à realidade social, frente à realidade social da Escola Municipal Cecília Meireles, frente à realidade social do Colégio Estadual Machado de Assis, frente à realidade social do Centro Educacional Brasília, na qual a sociedade se encontra. O aluno é visto como integrante dessa realidade. O aluno integra as discussões, ele faz parte do processo pedagógico. E o professor está ali para fazer a mediação pedagógica entre o saber sistematizado e o aluno. Sobre o papel da escola, a escola ela serve para quê? Para democratizar conteúdos vivos, claros, palpáveis e conteúdos que devem ser trabalhados de acordo com a realidade social do José, de acordo com a realidade social do João. Beleza, meu povo? E aí? Terminamos este quadro. Peraí, estou tentando limpar aqui, mas não estou conseguindo. Bom, vou deixar então do jeito que está. Agora vai. Não, não vai. Terminamos esse quadro, tá? Olhem. Vocês têm que saber essas teorias, tá? Vocês têm que saber essas teorias. Olhem bem. Beleza? E nós fechamos essas 3 aulas. Na aula 1, nós trabalhamos as teorias não críticas. Tradicional, escola nova e tecnicista. Assista a aula 1. Na aula 2, nós trabalhamos as crítico-reprodutivistas, aparelhos ideológicos do Estado, violência simbólica e escola dualista. E hoje, na aula 3, nós estudamos a teoria crítica da mudança social, que foi a pedagogia histórico-crítica. E ao longo dessas 3 aulas, nós abordamos, né, os estudos aí do professor Saviani, tá? Vou me despedir de vocês, agradecendo a companhia aqui pelo chat, né? Apesar de eu ter viajado, vocês ficaram aqui assistindo as minhas aulas. Gosto muito disso, isso é disciplina, tá bom? E a gente vai se ver na próxima segunda-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, com um conteúdo novo aqui no Pedagogia para Concurso, tá bom? E eu espero você também, toda terça e quinta, lá no meu canal do YouTube, Professora Madalena Quátio, tá bom? Gente, um beijo, muito obrigada. E eu quero dizer para vocês que todo mundo passa em concurso público. O próximo vai ser você. Tchau, tchau.